Queria que você abrisse sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Eu quero dar seguimento a essa palavra que nós estamos ministrando nesses dias, que tem falado sobre o Evangelho corporativo, amém? E falar algumas coisas bem interessantes, talvez a gente vai voltar em algumas outras coisas, mas crendo que o Senhor está falando, está nos ministrando, está nos transformando, está nos moldando, amém? E quem achou aí, diga amém. 1 Coríntios 9, 22 e 23 diz assim: Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho. Fala comigo assim: eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Uau, cara, esse texto de Paulo é muito profundo, porque ele fala que em alguns momentos da vida dele, em algumas áreas da vida dele, chegou um determinado momento na vida dele que ele falou assim: cara, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, eu fiz de tudo para ganhar algumas coisas, para ganhar algumas pessoas. Amém? E ele termina falando que tudo que ele fez foi por causa do Evangelho, para que ele se tornasse participante do Evangelho. Amém? E algo que eu tenho orado esses dias, nós temos percebido na Igreja de Cristo, amados, que se você for fazer uma pesquisa, se você for... Eu estou estudando na faculdade esse bimestre, esse mês na verdade, uma matéria que fala muito sobre estatísticas. E se nós formos fazer uma estatística dos cristãos, cara, que frequentam as igrejas, mas que realmente eles são participantes do Evangelho, são participantes daquilo que Deus está construindo na terra, nós vamos ver que talvez a projeção, os números vão ser muito inferiores àquilo que realmente eu acredito que precisava ser. Amém? Nesse texto, o objetivo do apóstolo Paulo era deixar bem claro, cara, que ele queria ser participante do Evangelho. Amém? Como nós precisamos ser participantes do Evangelho, ser participantes daquilo que Deus está fazendo, mais do que assistir o que Deus está fazendo na terra, nós participarmos. Amém? E você participar de algo é diferente. Como eu falei, é diferente de você apenas estar inserido, é diferente de você apenas frequentar um culto, frequentar um grupo, frequentar uma igreja. Você participar, cara, do Evangelho, muitas das vezes requer que você se faça fraco para você ganhar os fracos. Amém? Muitas das vezes requer que você abra mão daquilo que você tem, das tuas coisas, dos teus achômetros, dos teus pensamentos, das suas posições, para que você possa se inserir em lugares, em ambientes de pessoas que estão numa classe ou uma posição inferior à sua, para que você possa ganhar essas pessoas. Amém? Eu coloquei um exemplo muito claro aqui, que nós precisamos descer, cara, a mesma posição das pessoas, para que elas não se sintam inferior a você, a nós. Amém? É como se eu, como pastor, cara, viesse, e acho que você já viu em algumas igrejas, existem pastores, eu não tenho nada contra isso, mas não tenho nada a favor, pastores que só vêm para o culto na hora da palavra. Eles não participam do louvor, não participam de nada, eles só vêm para o culto, pregam e saem, ninguém consegue falar com o pastor. E aquelas pessoas que estão frequentando aquele lugar, normalmente tem uma visão de que o pastor é uma pessoa intocável, cara, uma pessoa superior, uma pessoa extraterrestre, né? Uma pessoa que tem ultra superpoderes, amém? Mas como eu falei, cara, muitas das vezes é necessário que nós venhamos a descer da nossa posição, para que nós possamos chegar e ministrar e viver, cara, esse Evangelho verdadeiro. E a igreja é uma junção de pessoas diferentes, uma das outras, umas com mais conhecimentos do que as outras, outras com mais condições financeiras e sociais do que as outras. Por isso, é necessário que elas sejam inseridas nesse Evangelho. E tudo isso, cara, cai por terra
e quando nós nos colocamos numa posição de sermos um em Deus. Amém? Quando nós somos um, cara, com o outro, nós deixamos com que as nossas posições sejam diferentes. Já não tem mais posição do pastor para com o membro, não tem mais posição do líder para com o liderado. Não, porque quando nós estamos diante da mesma mesa, amém? Quando nós estamos inseridos no mesmo evangelho, nós estamos todos na mesma posição. E Deus, ele não tem problema com... Eu coloquei aqui que Deus não tem problema, cara, com as diferenças, desde que todos sejamos um. Amém? Você conhece alguém que é diferente de você? Olha para quem está do seu lado, ver se ele é igual a você. Falar para ela assim, o problema não é nós sermos diferentes. O problema é quando nós não somos um. Amém? Uma vez o apóstolo Gustavo Lara estava me ensinando uma palavra e ele falou algo que me marcou muito. Ele falou assim que o grande problema dessa geração, o grande problema da igreja é que nós estamos deixando para as próximas gerações muitas denominações. E aquilo me marcou muito, cara, porque se você for ver quantas placas não existem, né? A nossa placa é uma placa diferenciada de outros ministérios. Se você for pegar várias placas que tem, cara, existe cada nome de igreja estranho, né? Ministério Sapatinho de Fogo, Ministério Fulano de Tal. Cara, várias igrejas. E eu sempre gosto de usar como exemplo a cidade da minha esposa, que a minha esposa é de Juquiá. E sempre que nós vamos em Juquiá, cara, tem uma avenida que se chama Avenida Brasil, se não me engano. E nessa avenida, ela é a principal avenida que tem na cidade. Ela corta, bem dizer, a cidade de ponta a ponta. E Thiago, paz com você, se você andar naquela Avenida Brasil, você vai encontrar muitas igrejas lá. E muitas das igrejas que tem lá, amém? São de ministérios totalmente diferentes, cara. Ou seja, estão deixando várias denominações. Mas o que eu quero falar para vocês, cara, é que o problema não é nós termos várias denominações. O problema, cara, é quando nós não conseguimos ser um com outras igrejas. Amém? O problema, cara, não é Deus é Amor, é a Assembleia de Deus, a Universal, a Brasil para Cristo, a fulano de tal. O problema é quando nós não conseguimos, quando nós nos juntamos com alguém que faz parte desses ministérios ser um. Quando nós não conseguimos nos inserir, quando nós não conseguimos, muitas das vezes, baixar o nosso nível, porque nós achamos que somos os melhores, ou eles acham que são os melhores, nós ficamos naquela competição gospel, para ver qual igreja é melhor, quem tem mais a revelação, quem é mais espiritual, quem está pregando a verdade, sim ou não? Sendo que o fato principal, cara, como Paulo estava ensinando a igreja de Corinto, quando ele fala assim, vocês tem parte da igreja que fala que é de Apolo, tem outro que fala que é de mim, Paulo, tem outros que falam que são de Cristo, mas quem morreu por vocês? Acaso foi Paulo? Acaso foi Apolo? Amém? Mas ele fala, Paulo plantou para que Apolo regasse. Amém? Cara, é isso que acontece muitas vezes. Nós, como igreja na face da terra, começamos a competir um com os outros, achando que esse evangelho vai ser o evangelho que vai nos levar para aquilo que Deus quer, e não é, cara. Achando que nós estamos vivendo o evangelho corporativo, e não é o evangelho corporativo. Amém? Então, nós precisamos entender, cara, que o problema, cara, de nós sermos assim é que nós não conseguimos fazer parte desse evangelho verdadeiro. Então fala comigo assim, Deus não tem problema com a variedade de placas, desde que nós sejamos um. Amém? Você consegue, cara, você tem a humildade de você encontrar alguém que é da Universal, alguém que é da Deus é Amor, alguém que é da Assembleia, alguém que é de fulano de tal, qualquer igreja no Brasil, no mundo, e você conseguir conversar com ela sem ficar irado com ela, sem desejar o mal para ela, sem por dentro querer esganar ela, porque ela pensa diferente, porque ela acha que é diferente, ou porque ela acha que é melhor que você, ou porque ela acha que a igreja dela é melhor que você, cara. Amém? Isso que Paulo está falando. Paulo ele falou, cara, às vezes eu cheguei em determinados momentos, que eu tive que me fazer de fraco, que eu tive que fazer de desentendido, que eu tive que fazer, abrir mão daquilo que eu achava, porque não era o principal, não era o mais importante naquele momento, amém? Então todas as diferenças, cara, elas desaparecem quando nós estamos no espírito do um, amém? Ontem quando eu ministrava lá no casamento do Eric e da Ana, que estava uma bênção, amém? E, cara, quando nós falamos de casamento é a mesma coisa.
Sempre que no casamento existia competitividade, a competição, cara, esse casamento não vai rolar. Sim ou não? Sempre que um puxar, porque a minha família é melhor que a sua. Não, porque o seu pai é assim, a minha, né? Cara, isso não soma nada para aquilo que eles estão edificando. Isso não soma nada para aquilo que eles estão construindo. E assim é na igreja, cara. Quando nós começamos a puxar mais sardinha para o nosso lado, o outro ministério começa a puxar mais sardinha para o outro lado, cara, a igreja começa a se dividir, cara. E logo, acho que lá do céu, Deus olha, até Deus fica procurando, quem que é a igreja verdadeira aqui, cara? Porque eu não sei. Aquele lá diz que é melhor, esse aqui diz que é melhor, esse aqui critica aquele lá e tal. Amém? Porque nós não entendemos o evangelho corporativo. Não sei se vocês lembram a primeira ministração que eu fiz sobre isso. Eu falei que nós precisamos entender cada culto que nós estamos fazendo para Deus, cada reunião que nós estamos participando. Entender que isso que nós estamos fazendo, cara, nada mais, nada menos se trata de algo que Deus está edificando globalmente. Cara, lá na Coreia do Sul tem alguém agora que está cultuando ao Senhor. Amém? Lá na África tem alguém agora que está cultuando ao Senhor. Lá em São Paulo, lá em Brasília, enfim, em várias regiões do planeta existem pessoas que estão edificando o que nós estamos edificando. Amém? Então nós não podemos ter, amém, o orgulho de acharmos que nós somos os melhores, o orgulho de pensarmos que só nós estamos fazendo a vontade do Senhor, mas não, cara, nós estamos fazendo parte do mesmo evangelho, esse evangelho corporativo, amém? Então, cara, nós precisamos, deixa eu ver aqui, cara, que ou eu apaguei algo, cara, ou, deixa eu ver aqui, amados, porque eu estou sem Word ainda. E os irmãos orem por mim, tá? Nossa, cara, virou uma bagunça aqui as minhas anotações. Meu papai querido. Deixa eu abrir outro aqui, amados, amém? Enquanto isso você vai dando glória a Deus aí. Lembra das igrejas pentecostais, né? Fica em espírito de oração, vai glorificando o Senhor. Faz alguma coisa, chama a atenção dele, cara. Amém, queridos? Vocês lembram disso ou não? Vocês são tristes, né, cara? Vocês são terríveis. Aqui, achei. Eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Lembrou agora, né, Eric? Aqueles momentos terríveis, assim. Filipenses, capítulo 2. Quem achou, diga amém. Versículo do 1 ao 3 diz assim, ó: se por estarmos em Cristo, olha o que Paulo está dizendo, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Ele está fazendo um pedido pessoal, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Amém? Fala comigo assim: mesmo modo de pensar, mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Decoraram? Vai lá. Mesmo modo de pensar, mesmo amor, o que mais? Um só Espírito e uma só atitude. Cara, 4 coisas que Paulo fala aqui que são tremendas. Ele continua no versículo 3, diz assim, ó: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Uau! Paulo está falando o seguinte, cara: se vocês querem viver o evangelho de verdade, eu quero que vocês façam o seguinte: eu quero que vocês considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cara, isso naquele tempo, cara, era como você derramar um balde de água fria nas pessoas. Porque essa igreja aqui, eles estavam divididos. Era aquela igreja que achava que era um grupo que achava que era melhor que o outro, porque um grupo achava que Paulo era o melhor. Outro grupo que achava que era melhor que o outro, porque foram convertidos através de Apolo. Enfim, cara, eles estavam divididos, a igreja estava dividida. E Paulo agora, cara, chega e derrama um balde de água fria. Eles falam: filho, se vocês querem realmente ser o que Deus tem para vocês serem, se vocês querem entender o evangelho verdadeiro, vocês precisam considerar aquele grupo melhor que vocês. É necessário que vocês considerem as pessoas, os outros, superiores a nós mesmos. Uau, cara, é aquilo, cara. Imagine para você, cara.
Você que acha que é o bom, você acha que é o melhor. Você sabe quando você acha que você está no topo, cara, nossa, agora o pastor está vendo que eu estou bem, todo mundo vendo que eu estou bem, a minha mãe está me elogiando, né? Meu marido, meu cônjuge está me elogiando, cara, e daí chega alguém e fala, cara, sempre pense que existe alguém melhor que você. Não considere que você é bom. Não considere que só existe um que é bom. Lembra quando Jesus falou? Cara, porque esse é o verdadeiro evangelho. Então, se nós temos alguma motivação, o amor transbordante, isso precisa ser composto por ter o mesmo pensar e amor, e ter um só espírito e atitude. E duas coisas que ele fala assim, ter o mesmo, ser um. Fala comigo assim, ter o mesmo, ser um. Ter o mesmo está falando de compartilhar algo, cara. Ter o mesmo. O mesmo princípio da igreja primitiva, que quando eles começaram, cara, a pregar o evangelho, a Bíblia diz que eles todas as ofertas, tudo o que eles faziam, eles ofertavam por inteiro aos pés dos discípulos, e os discípulos faziam a distribuição entre os necessitados de uma forma igual. Amém? Ele está falando assim, o mesmo, tendo o mesmo espírito, tendo o mesmo amor. E ele fala assim, ser um. Fala comigo, ser um. Cara, se nós não entendemos esse ser um e esse ter o mesmo, nós nunca vamos viver o evangelho corporativo, nós nunca vamos viver o evangelho de verdade. Amém? Então, e ele fala assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, cara. E eu quero pegar essa frase e eu quero ministrar alguns pensamentos, cara, sobre você ser egoísta e sobre você ser vaidoso. Amém? Quantos aqui são? Digam glória a Deus. Aqueles que estão desligados no culto sempre falam aleluia, né? Fala, Senhor, comigo. Eu quero pegar isso, queridos. Eu quero trazer assim um texto que é bem conhecido de vocês, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. E eu quero falar de 5 pensamentos de quem não tem mentalidade do evangelho corporativo. Amém? Quem achou? Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Esse texto aqui é tão conhecido que se qualquer um aqui poderia contar a história para nós. Todo mundo achou? Amém. E Jesus disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles e fez isso. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente ou irresponsavelmente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tornando em si, fala comigo assim, tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Amém? Pode fechar, desligar a sua Bíblia. Cara, esse texto aqui é muito conhecido. Resumindo a história, Jesus conta uma parábola de um pai que tinha 2 filhos, amém? E o filho mais moço vai lá, pede parte da sua herança para o pai, deseja sair de casa. Eu já disse para vocês, acho que 2 semanas atrás disso. Ele pega tudo que ele tinha e vai para uma terra muito longe. E lá nessa terra, a parábola conta que ele gasta tudo que ele tinha, com bagunça, com farra, do jeito que ele queria, até o momento que ele se encontrou sem nada. E quando ele estava sem nada, ele precisou procurar um emprego, ele precisou procurar alguma forma dele comer, alguma fonte para ele poder sobreviver. E a parábola conta que ele então vai trabalhar para um homem, o homem manda ele cuidar dos porcos, e a situação desse homem era tão triste, tão terrível, que a Bíblia diz que ele desejava, cara, comer da comida dos porcos. Só que quando ele estava neste momento, nessa situação, Jesus conta na parábola que ele se lembra do seu pai. E ele se lembra dos jornaleiros do seu pai. E se lembra que até os jornaleiros do seu pai têm a opção, têm o privilégio de comer o pão. Fala comigo, o pão. Na mesa do seu pai. E eu quero pegar alguns princípios, cara,
desse texto, dessa passagem, 5 pensamentos de quem não tem a mentalidade do evangelho corporativo. Amém? Talvez algumas coisas que eu já falei nesses dias, mas que eu quero complementar hoje. E a primeira coisa, cara, que eu vejo nesse texto, cara, é que quem não tem, cara, a mentalidade do evangelho corporativo, ele não pensa com a mentalidade de família. Fala comigo assim, não pensa com a mentalidade de família. Cara, se uma pessoa que segue a Cristo, se uma pessoa que serve o Senhor, ela não tem mentalidade de família, ela sempre vai achar que ela é melhor que os outros. Ela sempre vai achar que ela pode fazer o que ela quer fazer e não aquilo que está inserido no corpo, no coletivo de Cristo. Amém? Então esse era o pensamento, cara, daquele filho. Esse era o pensamento daquele jovem que pegou a parte da herança, que pegou a sua parte do seu dinheiro, aquilo que realmente era por direito, porém que era por direito depois do seu pai morrer. Amém? E ele pega essa parte porque ele era egoísta. Ele não pensava na sua família. E, queridos, quando nós pensamos em alguém que não tem mentalidade de família, eu sempre lembro do órfão, porque o órfão, cara, ele sempre pensa em si. O órfão, por ele não ter sido inserido numa família, num contexto familiar, normalmente ele é uma pessoa egoísta. E o órfão, ele confunde a herança com a posição. Sabe qual que era o grande problema desse jovem, cara? Que ele não sabia a posição que ele tinha. Ele não sabia o privilégio que ele tinha. Por isso que quando ele chegou lá fora, quando ele gastou tudo, ele se arrependeu. Porque quando você é órfão, quando você não entende a paternidade de Deus, você desperdiça aquilo que você não poderia desperdiçar. Alguém que já gastou dinheiro assim, e depois você olha e fala, cara, não sei como que eu gastei isso aqui. Você pega um dinheiro e você fala, meu, cadê o dinheiro? Porque eu não sei aonde foi parar. E daí você começa a pensar, no que eu gastei? Você vê que você só gastou em bobeira, né? Eu comprei um lanche naquele dia, no outro dia eu dei mais R$50 para alguém que eu não podia dar. E você começa a pensar, e você começa a perceber, cara, que tudo aquilo que caiu nas suas mãos, você foi irresponsável. Amém? Você pensou, você desprezou, você desperdiçou. Então o órfão, cara, ele confunde a herança com a posição. O órfão, ele trabalha pela posição, sendo que ele não tem herança. Ele não entende que ele tem herança. E o exemplo disso, como eu falei, era o irmão do filho pródigo. Lembra o irmão do filho pródigo? O irmão do filho pródigo é alguém a ser estudado também. Porque esses dias eu recebi uma palavra do Cleverson, hoje ele não está aqui. Cara, e aquela palavra marcou muito a minha vida. Porque quando Jesus conta essas parábolas, você vai ver que no começo da parábola do filho pródigo, existe a palavra assim, e Jesus continuou. Jesus continuou contando algo. O que Jesus continuou? Se Jesus continuou, ele tinha falado algo antes. E se você for pegar a parábola antes dessa parábola, é a parábola da dracma perdida. Alguém já viu falar nessa parábola? Que existia uma mulher que ela tinha 10 dracmas na sua casa, e uma dessas dracmas ela perdeu. Então a Bíblia conta que ela teve que redar tudo, limpar toda a casa para que ela achasse uma dracma. Só que no começo dessa parábola, também existe a palavra e continuou Jesus. Porque antes da parábola da dracma, existe a parábola da ovelha perdida. Alguém já estudou sobre a parábola da ovelha perdida? Que tinha um homem que tinha 100 ovelhas. E que uma dessas ovelhinhas, o que aconteceu? Vazou do rebanho, do pasto. E a parábola conta que esse pastor, então, ele deixou uma ovelha. Amém? Aliás, ele deixou 99 ovelhas ali. E foi lá atrás de uma ovelha, no deserto, lá fora. Amém? E pegou essa ovelha. Essa ovelha e resgatou essa ovelha. Até tem aqui, né? Eram 100 ovelhas, né? Lá. Só que por que Jesus contou essas 3 histórias? A história da ovelha perdida, a história da dracma perdida e a história dos 2 filhos perdidos. Você já sabe, não? Porque quando antes de Jesus contar, para quem que Jesus contou essa parábola? Jesus contou para os fariseus que criticaram Jesus porque Jesus estava sentado com os publicanos, os pecadores, comendo. Então chegam os fariseus na porta desse lugar e perguntam, cara, o que você está fazendo? Por que você está comendo com eles? Por que você come com eles? Então Jesus ele contou 3 histórias que arrebentou os caras.
Por quê? Porque ele contou a história. Primeiro, a história, cara, daquelas pessoas que estão perdidas lá fora, que é a ovelha perdida. Estava falando deles. Depois, ele conta a parábola daqueles que ele estava sentado lá, que ele conta a parábola da dracma, que foi perdida dentro de casa. Amém? Porque eles estavam dentro. E depois, Jesus mata, ele conta as duas histórias numa só. Ele fala que existia um filho, amém? Que estava dentro, mas estava insatisfeito e foi para fora. Amém? Foi perdido lá fora. E outro que estava perdido dentro. Doideira ou não? Já louco isso aí, cara? Então Jesus, ele era muito massa. E daí no final, você pode ver que essa parábola aqui, se você for ler, ela não tem final, essa parábola assim. Porque é como se Jesus estivesse na porta, e Jesus contou essa parábola na porta para eles, como se Jesus tivesse colocado um ponto de interrogação para vocês. E vocês, vão entrar ou vão sair? Vocês estão criticando. Eu já contei 3 histórias para vocês. Eu contei a história, né, da ovelha que se perdeu lá, que eu fui lá e resgatei, que são eles, né, que no caso era para ser vocês que estão perdidos lá fora. Eu contei a história deles que estão aqui dentro, mas estão perdidos. E eu contei a história dos dois, cara. E não tem final essa parábola. Se você for ver, ela não tem final. Jesus estava deixando o ponto de interrogação. Vocês vão entrar ou vão sair? Amém? Só que, cara, nessa passagem nós vemos alguns ensinamentos muito tremendos. E a primeira, cara, é que, como eu falei, quem não tem mentalidade do evangelho corporativo, ele não pensa com uma mentalidade de família. Amém? O segundo pensamento, cara, é que os benefícios pessoais vêm antes da honra ao Pai. Amém? Você consegue falar isso comigo? Os benefícios pessoais vêm antes da honra ao Pai. Porque qual que é o grande problema daquele jovem, cara? É que ele desonrou o seu pai ao sair de casa. Em outras palavras, aquele homem estava desejando que o seu pai morresse. Porque para você ter herança, era só depois que o pai morresse. Então quando ele pega a herança, ele está desonrando o pai. Está falando, cara, você para mim morreu. Me dá o que eu quero, me dá o que eu preciso, eu quero viver na minha vida, e você para mim morreu. Então, cara, as pessoas que elas não têm mentalidade, cara, do evangelho corporativo, os benefícios pessoais sempre vêm antes da honra ao Pai. Elas sempre querem ser honradas, elas não estão nem aí para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus está construindo, se Deus está contando com ela ou não. Não, ela simplesmente quer seus benefícios pessoais. Ela quer que Deus faça o que ela tem que fazer. Ela quer que Deus construa, que Deus prepare a bênção para ela, porque ela só está interessada com isso. E o filho pródigo, ele não se preocupou em desonrar o pai, porque os seus olhos eram egoístas. Cara, ele estava tão cego, ele estava tão... quando você está assim, decidido, ele estava tão decidido, cara, que ele só pegou, cara. Ele nem ouviu o seu pai. E eu creio que o seu pai deve ter falado algo para ele, mas ele estava tão convicto naquilo que ele estava fazendo. Ele estava tão cego, amém, por um egoísta, por um egoísmo. E isso me faz lembrar, cara, muito de Davi. Essa honra ao pai, amém. Porque Davi foi um homem, por mais que Davi, cara, foi um jovem rejeitado por sua família. Por que você sabe disso, pastor? Porque quando o profeta Samuel foi lá escolher o próximo rei de Israel, onde estava Davi? Cara, pensa, cara, se viesse um profeta... Eu já falei para vocês sobre o sacerdote esses dias, né? Que o sacerdote era tudo, né? Ele era policial, ele era advogado, ele era médico. Cara, o profeta também, cara, o profeta era um homem muito valorizado naquele tempo. Quando um profeta entrava na cidade, toda a cidade parava. Todos os principais da cidade ouviam muito as palavras proféticas naquele tempo. Então, cara, quando Jessé ouviu que ele ia receber na sua casa, cara, o profeta Samuel, cara, ele preparou um banquete. Pode ver que depois, né? Eles se sentam à mesa. Ele preparou um ambiente, preparou um lugar, chamou os seus filhos, chamou a sua família, todo mundo com a melhor roupa, cara. Roupa da Adidas, tênis da Nike, pá, todo mundo equipado, pá, cabelo na régua, tudo chique, porque o profeta ia chegar. Só que a Bíblia diz que Davi estava onde? Davi estava tudo sujo, cara, cuidando das ovelhas do seu pai, porque Davi era rejeitado. Porém, Davi era um homem que honrava o seu pai. Cara, isso eu fico louco com isso. Por mais que Davi, cara,
fosse um homem rejeitado, fosse um jovem rejeitado, fosse uma pessoa rejeitada pela sua família e pelos seus irmãos, a Bíblia nos mostra que Davi era um homem que honrava seu pai. Ele honrava tanto que quando os seus irmãos estavam lá na guerra, lembra? Estava lá com o exército de Israel todo montado, tentando enfrentar o Golias, que ninguém conseguia. O pai deles estava preocupado, chamou Davi e falou: Davi, vai até lá e leva mantimento para os seus irmãos, vê como é que eles estão. Cara, traz informações para mim, cara. Davi era um homem, cara, muito obediente. Davi amava os seus irmãos. Por mais que os seus irmãos odiavam ele, Davi, ele amava os seus irmãos. E Davi chega lá, cara. Olha que situação. Davi chega lá, está acontecendo uma situação terrível, cara. Já aconteceu de você chegar num lugar que estava um conflito terrível, gente brigando, querendo brigar, você tem que entrar na meio da briga. E Davi entrou numa situação dessa. De longe ele avistou o Golias indo e enfrentando, desafiando o povo de Israel. Cara, e Davi já ficou louco, mano. Davi pensou: cara, se meu pai mandou aqui, filho, eu vou, no mínimo, honrar a família. Amém? E Davi, cara, eu coloquei aqui que ele não enfrentou Golias porque ele quis, mas ele enfrentou Golias porque ele foi enviado naquele lugar. Cara, quando você é enviado num lugar, não tem Golias que possa te parar. Amém? Quando você é enviado por alguém, por isso que o filho, cara, ele precisa esperar o tempo de ser enviado. Lembra quando eu mencionei para vocês que o filho é como uma flecha? Cara, a flecha, você já viu uma flecha sair como é que é? Do arco sozinho? Do nada, você, nossa, cara. Não. Precisa o pai puxar você para trás e mandar você para o teu destino. Cara, e Davi, ele chegou nesse ambiente, cara, porque falou: meu Deus, meu pai mandou para cá. Então Davi pensou: cara, se o meu pai me mandou aqui, eu não posso sair envergonhado. Amém? Se o meu pai me mandou aqui, eu não vou voltar para casa e falar para ele que eu apanhei. Alguém já chegou em casa depois de ter brigado na escola e apanhou, e daí o teu pai fala assim: agora você vai apanhar porque você apanhou na escola. Vai te dar uma coça. Então, queridos, Davi, ele tinha esse entendimento de família, cara. Davi, ele entendia que ele não estava apenas representando a sua pessoa. Davi estava representando uma família, uma casa. Amém? E então ele estava representando uma casa, e por mais que os seus irmãos fracassaram, ele não olhou para isso. E eu coloquei aqui que onde você perde a visão de família, quando você perde a visão de família, você perde a visão de submissão. Quando você perde a visão, cara, da casa de Deus, quando você perde a visão daquilo que nós estamos edificando como casa, como família de Deus, nós perdemos a submissão ao Senhor. Nós já não somos mais submissos, cara. A pior coisa é quando tem um indivíduo na família que não se submete aos princípios da casa, que não se submete aos protocolos da casa. A pior coisa que tem quando você tem como se você tiver um funcionário na empresa que não se submete às regras da empresa. Isso traz divisão para o corpo, isso traz divisão para a equipe. Amém? A mesma coisa é quando nós estamos inseridos no corpo de Cristo, mas nós não nos submetemos à vontade de Deus. Não nos deixamos levar, amém? Para que Cristo faça a vontade dele em nossas vidas. Então, a família, e eu coloquei aqui que a família Senk, cara, ela tem uma missão. Amém? Amém. Fala comigo assim: minha família Senk tem uma missão. Olha para quem está do salão e fala assim: seja submisso a essa missão. Cara, eu preciso ser submisso a essa missão. Tem horas que eu tenho vontade de fazer loucuras aqui, cara. Trazer uma banda sertaneja para tocar para vocês, forró, cara, mas eu preciso ser submisso, amém, ao protocolo que Deus tem desenhado para nós. Amém? Temos que ser submissos à vontade de Deus, queridos. Esses dias eu tenho me segurado muito mais. A pastora que tem me segurado, na verdade. Porque eu estou louco para alugar um lugar de qualquer jeito, cara. E ela fala: mas lá é assim, é assim, é assim. E lá tem alvará? Eu falo: não tem. E aí? Porque nós precisamos edificar coisas corretas, amém? Coisas corretas para o Senhor. Então nós precisamos seguir o protocolo da casa. Quantos entendem isso?
Cadê Jesus amado? Sangue de Jesus. Já falei quantos pontos, gente? Estou até perdido aqui já. Aleluia. Fala comigo assim, os benefícios pessoais precisam honrar o Pai. Não podem vir antes dele, amém? Outro pensamento, cara, de quem não entende, não tem o pensamento no evangelho corporativo, é que as posses, elas se tornam mais importantes do que a posição na casa. O problema desse jovem, cara, é que ele estava mais interessado em pegar o dinheiro, em pegar a sua parte da herança, do que a posição que ele tinha como filho na casa. O privilégio que ele tinha como filho na casa. A honra de ser filho na casa, de ter tudo preparado, de ter tudo na mão. Mas não, ele preferiu pegar por um egoísmo, pegar os bens, pegar e gastar os seus bens, do que valorizar a posição na casa. Sabe isso que me traz, cara, que muitas das vezes nós acabamos nos acostumando, acabamos sendo influenciados por tantas coisas na nossa vida que nós acabamos perdendo, cara, o privilégio da posição que nós temos no corpo de Cristo. Cara, isso eu falo para qualquer um que está aqui, para todos que estão aqui, cara, se você, cara, é o responsável por abrir a porta dessa casa para que nós entramos aqui, como é o caso de Thiago e Eslane. Cara, isso é um privilégio, amém? Cara, se você é responsável por levar lá o papel higiênico no banheiro, tirar o papel higiênico, dar uma arrumadinha no banheiro, arrumar as cadeiras, depois desorganizar as cadeiras. Se a tua posição no corpo hoje está sendo ministrar louvor, cara, orar, interceder, ofertar, cara, desfrute essa posição. Desfrute essa posição, cara, porque quando nós não desfrutamos, nós acabamos também, cara, saindo desse evangelho corporativo, assim como esse jovem, assim como esse homem que ele tinha uma posição tão bela na sua casa, como filho, mas ele preferiu pegar os seus bens. Ele preferiu pegar aquilo que ele queria pegar. Amém? Quando vocês estão entendendo, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Aleluia, Jesus amado. Então, queridos, nós precisamos entender demais essa posição agora aqui, cara. E a pergunta que eu faço para você, cara, o que é mais importante para você? O que você tem, os seus bens, os seus diplomas, ou a sua posição na casa de Deus, na família de Deus? Essa pergunta veio para mim, cara. O que mais eu valorizo, cara? Thiago, o que eu mais valorizo? O meu carro lá fora? A casa que eu já aluguei, já vi? O meu emprego, o meu status na Jamef? Será que eu amo mais isso ou eu amo mais a posição que eu tenho no corpo de Cristo? Mais servir as pessoas, mais amar as pessoas, mais ministrar. Amém? O que você ama mais? Tem esse pensamento com você agora, não precisa falar, nem fazer cara feia, deixa lá. Mas, cara, o que você ama mais? Será que você está pensando assim, pastor, eu acho que eu amo mais, cara, meu carro, cara, meu carro. Será que eu amo mais o meu trabalho? Será que eu amo mais a minha posição, meu cargo? Ou eu amo a minha posição no corpo, na família de Cristo? Cara, isso quando eu falo disso, eu lembro muito de Jesus. Cara, Jesus era tremendo, cara. Lembra quando Jesus estava pregando? Em uma das primeiras ministrações, chegou alguns discípulos de Jesus pensando que iam fazer alguma coisa boa para Jesus. Sabe quando você pensa, eu vou ajudar, ou vou falar que a Susan está lá fora atrás dele? Está chamando ele lá fora. E foram o que fizeram com Jesus. Jesus estava ministrando a palavra, Tiago, e chegaram os discípulos e falaram, Jesus, desbaratinado, chega Jesus. Cara, é o seguinte, tua mãe e os seus irmãos estão lá fora. Nossa, cara, Jesus deu uma patada nele. O quê? Só manda um recadinho para eles lá, que a minha família, os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Meu Pai. Já pensou se eu fizesse isso para qualquer um de vocês aqui? Já pensou eu ministrando a palavra? O Thiago lá fora manda chamar um pastor aqui que furou o pneu do meu carro. Falar para ele que mais importante é aqueles que estão me ouvindo que o pneu do carro dele. Cara, você entende o que Jesus estava falando? Jesus estava falando isso. Porque Jesus entendia que a posição que ele tinha no corpo era mais importante que a posição que ele tinha na casa dele. Seus benefícios próprios, suas coisas próprias. Amém? Amém. Então, pergunte para quem está do seu lado assim, o que você mais desfruta no corpo?
A sua posição na casa de Cristo ou seus bens e lazeres? Amém? Nossa, o Senhor disfruto tanto quando eu vou para a praia. Meu Deus. Disfruto tanto que nem no culto eu não venho. E eu não estou pregando contra você que quer ir para a praia, criança. Pelo amor de Deus. Vá, tá? Só cuida com o que você vai fazer lá. E volte a tempo para o culto, se você puder. Amém? Fala comigo assim, quarto. Aquele cara que não tem pensamento, cara, do evangelho corporativo, aquele que não tem mentalidade do evangelho corporativo, ele se desconecta do pai, da sua posição como filho. Foi isso que aconteceu, ele se desconectou com o pai. O Wi-Fi dele com o pai foi cortado. Ele foi para distante e perdeu totalmente o relacionamento, cara, com o pai. Tem muita gente, cara, porque por não entender o evangelho de Cristo, não entender o evangelho corporativo, está dentro da casa de Deus, mas já não tem mais contato com o pai. Já não sabe mais o que está fazendo. Você já chegou assim, um dia na igreja e falou, nossa, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, pai. Sabe, cair de paraquedas às vezes. Porque parece que, cara, perdeu-se ou Deus desligou o roteador, ou não sei, cara, mas cortou a conexão. Amém? A quinta coisa, administra, todo aquele que não tem mentalidade do evangelho corporativo, ele administra mal e coloca tudo a perder. Fala comigo assim, administra mal e coloca tudo a perder. Cara, não basta o cara administrou mal, ele colocou tudo a perder. E foi isso que aconteceu com ele. Quando não se vive o evangelho corporativo, há desperdício em todas as áreas. Em todas as áreas, Felipe. Desperdício de tempo, desperdício de palavras, desperdício de amizades, desperdício de dinheiro. Fala comigo, desperdício. Sabe quando você começa a se preocupar demais com uma coisa, cara? E daí, cara, vem alguém e fala, irmão, você tá desperdiçando teu tempo, sossega, espera no Senhor, espera em Deus, confia nele, amém? E daí você confia, e daqui a pouco as coisas acontecem, as coisas se resolvem, você fala, nossa, cara, não é que eu perdi tempo mesmo? Estava com dor de cabeça, não estava dormindo, estava com insônia, estava tomando remédio, estava preocupado. Fala comigo, desperdício. Cara, e isso acontece muito com a gente. Eu creio, querido, que a gente precisa ser mais objetivo em nossa vida, amém? Para de desperdiçar tempo, cara. Eu já falei isso para vocês, cara, eu tô parando de perder tempo com quem não quer. Há um tempo atrás eu mandava uma mensagem para umas pessoas, e as pessoas não vinham. Cara, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Não quer vir. É ou não é? Filho, não quer vir. Filho, ó. Vai com Deus. É ou não é? Porque a gente acaba desperdiçando tempo, cara, investindo tempo em pessoas que não querem, ou em coisas que não vão dar certo, e acaba perdendo tempo de investir em coisas em pessoas que poderiam dar certo. Amém? E quando a gente não entende esse evangelho, a gente se torna pessoas chatas, cara. Pessoas que não sabem o que estão fazendo. Pessoas que não sabem para onde vão. Eu comecei a ser pastor. É porque eu estou preocupado com isso, que depois eu tenho isso para fazer, e não sei o que lá. Mas, cara, qual que é a agenda de Deus para você? O que Deus quer que você faça no teu trabalho hoje? Susan, o que Deus quer que você... Com qual vizinho Deus quer que você discipule hoje? Porque a gente fica assim, ai meu Deus, será que vai acontecer? Será que o fulano de tal vai vir? É ou não é? E a gente acaba desperdiçando muitas coisas. É como o dinheiro, cara. Quantos tem dinheiro aqui? Diga amém. Amém. Nós vamos levantar uma oferta aqui, glória a Deus. Eu não tive quando eu olhar para você agora. Porque é todo mundo, né? Mas o Thiago falou um aleluia alto, eu acho que ele vai dar uma oferta boa. Ele já vai dar 2 vezes. Queridos, cara, é como dinheiro, cara. Você já parou para pensar quantas coisas a gente desperdiça, cara? Nosso dinheiro, cara. E falando sobre ofertas agora, cara, que a gente não oferta no reino, cara. A gente não investe no reino, cara. A gente sai com o nosso carro. Daí a filha fala, ai pai, quero comprar isso. Você paga o teu carro, vai lá, desce o carro, vai lá e compra um negócio. Não tem nada a ver. Nada a ver. Ela, 5 minutos ela chupou o negócio, não acabou, foi para a filha. Mas nós não conseguimos investir no reino de Deus. O pastor quando falou algo para mim, cara, que eu fiquei de cara.
Ele quer administrar aqui, gente. Se prepara. Prepara o ombro. Ele falou que eu Vocês acham que eu bato? Vocês acham que eu... Tem umas pessoas que vêm e falam, nossa, pastor, a palavra é tão dura. Eu falo, é dura, né? Você vai ver o que é duro. Ele falou, o que ele falou, Marcelo? Lembra o que ele falou? Cara, ele falou assim, cara, que... Mais ou menos, cara, que a responsabilidade da casa estão sobre os filhos maduros. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Quando o filho ele começa a crescer, quando ele é criança, assim, cara, não tem responsabilidade nenhuma de comprar um pão para casa de vocês. Não tem responsabilidade. Ele vai gastar, ele vai desperdiçar, ele vai jogar pão fora, ele vai morder o pão e não vai querer mais. Ele vai fazer esse farelo com o pão, é ou não é? Porque ele é irresponsável. E aí, cara, ele vai gastar a luz, como eu falei, ele entra, ele acende a luz, entra na outra sala e acende a luz, ele vai deixando tudo aceso. Ele quebra as coisas, não é? Quebra copo, quebra prato, estraga tênis, estraga roupa, porque ele não tem responsabilidade. Ele ainda é um filho imaturo. Ele não tem a responsabilidade de investir na casa. Agora, quando o filho começa a amadurecer, ele tem as suas responsabilidades. E foi mais ou menos isso que ele falou para mim. Assim, ele falou, Cleber, todo filho... Ele falou, cara, o filho que tem responsabilidade, ele sustenta a casa. Ele sustenta a casa. Então, queridos, nós precisamos entender que não pode haver desperdício de tempo, de palavras, de amizade. Cara, às vezes as nossas amizades, cara, é ou não é? Às vezes você tem amizade com pessoa que não te acrescenta nada. Aí você abre a sua vida para ele. Você conta os seus problemas para ele ou para ela. E você vê, cara, que aquela pessoa não te acrescentou nada. Ao invés dela te dar um conselho, ainda ela te acaba te atrapalhando mais, né? Porque os conselhos que ela te dá acabam te levando para um lugar que Deus não queria que você fosse. Amém? Fala comigo, desperdício. Cara, então nós precisamos entender isso, cara. E aquele filho pródigo, cara, ele desperdiçou tudo, mas aquele jovem, fala comigo assim, aquele jovem se arrependeu e voltou. Cara, o grande top dessa história é que pelo menos, né, no final ele se arrepende e volta para casa. Pior, cara, se Jesus tivesse terminado a história, aí o cara sofreu lá com os porcos e ficou comendo a comida dos porcos. Ah, não. Fala comigo, não. Ele se arrependeu, cara. Cara, e uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos, cara. Porque voltar para casa do Pai é uma coisa. Você se arrepender e aprender é outra. Amém? Aquele filho não apenas voltou para a casa do Pai, mas a Bíblia nos mostra que ele se arrependeu e que ele aprendeu. Tem tanta gente, cara, que às vezes vai fazer algo para... Cara, isso, cara, quando nós éramos de outra igreja, cara, eu não vou falar o nome da igreja. Eita Deus. Cara, parece que Deus está regalando na tua cabeça, né? Mas sabe como que eu ficava indignado, velho? É, cara, que todo domingo, cara, quando o pastor fazia o apelo, as mesmas pessoas iam pra frente chorando. Dava um mês, cara, depois fazia o apelo, se esperava outras pessoas, não, vinha a mesma pessoa chorando. Passava 3 meses, você falava, não, agora Deus vai fazer algo diferente. O pastor fazia o apelo, vinha a mesma pessoa chorando. Cara, eu ficava pensando, meu Deus, cara, mas por que não há transformação? Porque as pessoas, embora elas voltem para casa, elas voltem para Deus, elas voltem para a vontade de Deus, elas voltem para a família de Deus, elas não aprendem com seus erros. Elas não tomam aquilo que aconteceu como lição. Mas esse homem, cara, ele foi diferente. Quando ele estava lá, cara, querendo comer a comida dos porcos, com a sua vida arruinada, longe da casa do pai, depois de ter desonrado o pai, depois de ter feito tudo que ele fez, cara, a Bíblia diz que ele aprendeu, cara. Ele falou, cara, não é possível que eu fiz isso. Lá na casa do meu pai, até o jornaleiro, Felipe, acho que ele estava conversando com os porcos, cara. Os porcos cara, vocês aqui, cara, incomodando a minha vida. E lá na casa do meu pai, até o jornaleiro, cara, come pão. E eu aqui com vocês. Nada contra vocês. Amém? Então, cara, esse jovem, ele se arrependeu e voltou. E pergunta para quem está do seu lado assim, o que você mais gosta?
De alguém que volta? Ou de alguém que aprende? Já fez essa pergunta? Porque quando as pessoas vêm, quando a gente faz o apelo, a pessoa se reconcilia com Deus. Nossa, meu Deus, você viu que o irmãozinho falando de tal? Ele voltou para a igreja? Né? Lembra que a gente fala assim, voltou, agora vai participar? Mas a gente nunca faz a pergunta correta, né? Será que o irmão aprendeu? Será que o irmão se converteu? Será que o irmão, qual é a outra palavra? Foi transformado? Amém? Porque nós estamos mais empolgados com a empolgação dos outros do que a transformação dos outros. Amém? Então, qual é a única coisa que o filho pensou quando ele estava mal, cara? Fala comigo assim, na casa do meu pai, existe fartura de pão. Uau, cara. A primeira coisa, Felipe, que o irmão dele pensou, que o filho pródigo pensou, ele não pensou na cama dele. Nossa, cara, eu vou lá para casa porque a minha cama lá nossa, pensa na... Não. Quando ele pensou no seu pai, na sua casa, a primeira coisa que ele pensou não foi, cara, meu pai tem um carro do ano. Tem uma carroça, né, do ano. Cavalo, barbaridade. Não. A primeira coisa que ele pensou foi que na sua mesa, na mesa do seu pai, na casa do seu pai, existia fartura de... E pão simboliza a palavra de Deus, cara. Sabe por que nós precisamos estar animados em vir para este lugar? Estar entusiasmados de vir para este lugar, de fazer parte da família de Deus, de fazer parte da congregação, de fazer parte de uma igreja, de fazer parte da igreja na face da terra? Porque existe fartura de pão neste lugar. Existe fartura de palavra. Então, cara... E ele disse, cara, quando eu voltar, eu vou trabalhar pelo pão. Fala comigo assim, trabalhar pelo pão. E aí que entra, cara, quando o filho ele é criança, como eu falei, ele não precisa trabalhar pelo pão. Somente quando ele cresce, ele começa a trabalhar pelo pão. Aquele filho pródigo, ele saiu de casa criança, mas ele voltou maduro. Aquele filho pródigo, por mais que todo mundo critique o filho pródigo, né? Seu filho pródigo, esse filho pródigo abençoado, pá. Só que a diferença entre o filho pródigo e o irmão dele, cara, que ficou lá, é que aquele irmão, cara, saiu de casa criança, saiu de casa sendo irresponsável, saiu da casa do pai dele imaturo. Só que ele sofreu, ele aprendeu, ele foi transformado e voltou agora para casa um homem maduro. Ele voltou e falou, cara, eu preciso valorizar isso aqui, cara. Na casa do meu pai, a fartura de pão. Na casa do meu pai, os servos do meu pai, cara, são muito bem tratados. Na casa do meu pai existe tudo o que eu preciso. Amém? Amém. E o que aconteceu com o irmão dele? O irmão dele, cara, quando o filho pródigo saiu, ele era criança. Quando ele voltou, ele continuou sendo criança. Amém? Sabe o que isso aponta para nós como igreja, cara? Que às vezes existem pessoas que vêm aqui, se reconciliam com Deus, são transformados e estão maduros. E nós que estamos aqui, continuamos imaturos. Amém? Nós continuamos com o nosso pensamento egoísta. Nossa, agora, você viu? Pastor, agora vai só chamar o fulano de tal para cantar agora, né? Porque ele voltou para a igreja, né? Ele estava desviado, mas ele voltou. Agora o Rael só dá atenção para ele agora. Eu não falo mais comigo. Fala comigo assim, imaturidade. Quando nós somos imaturos, nós somos egoístas, cara. Quando nós somos imaturos. E criança é assim. Você viu que criança, cara, quando ela não tem a atenção do pai, ela já começa a fazer um escândalo? Sim ou não? Começa a fazer escândalo, puxa, quer a atenção dos tios, quer a atenção dos pais, dos avós, porque ela é imatura. Agora, quando o crente é maduro, cara, eu não tenho esse tipo de pensamento, cara. Eu não tenho. Não importa se convidaram ele para a festa ou não, esqueceram ou não. Não importa, cara, se a irmã esqueceu de cumprimentar naquele dia ela, cara, ela é uma pessoa madura. E, cara, então ele disse, cara, eu vou voltar porque eu quero trabalhar pelo menos pelo pão, cara. E quando o filho, ele é criança, ele não trabalha pelo pão. E aquele filho voltou para casa
maduro, cara. Voltou entendendo a graça. Fala comigo assim, graça. Fala comigo assim, graça. Não é a ausência de trabalho. Porque as pessoas pensam, cara, agora nós estamos vivendo o tempo da graça. Tiago, nem vou trabalhar mais. Deus, não. Estamos vivendo no tempo da graça, agora eu não vou fazer mais nada. Cruzei nos braços, Deus já fez tudo na cruz. Fala comigo assim, graça. Não é ao contrário de esforço. É ao contrário de mérito. Se você fizer, a graça ela está dizendo para você que você não merece nada. Mesmo que você faça tudo, Tiago, você é imerecedor da honra. Mas não é porque você é imerecedor, porque você vive na graça, que você não vai fazer algo. Amém? E muitos dizem, estamos no tempo da graça, então eu não preciso fazer isso ou aquilo, não vai acontecer nada. Cara, sempre que eu lembro disso, eu lembro de Ananias e Safira. Amém? Ananias e Safira, todo mundo conhece a história deles? Eles morreram no altar, fulminados, porque descumpriram uma palavra, descumpriram um protocolo da casa, descumpriram algo que todo mundo estava fazendo, eles foram querer fazer diferente, porque eles eram egoístas. Eles venderam a propriedade e pegaram e ofertaram apenas parte daquilo que era para eles ofertar. Só que o mais tremendo, cara, é que isso aconteceu no tempo da graça. Não era no tempo da lei. Se fosse no tempo da lei, a gente podia falar, não, porque naquela época a lei dizia que... Falava assim, não. Eles morreram no tempo da graça. E sabe o que isso mostra para nós, cara? Que existem ainda pessoas hoje, cara, morrendo no tempo da graça. Pessoas que não se entregaram por completo a Ele. Pessoas que ainda não estão seguindo o protocolo da casa. E eles não amavam a casa e por isso eles não tinham compromisso com ela. Você só tem compromisso com aquilo que você ama. Você só tem compromisso, você só tem responsabilidade com aquilo que você ama. Então se eu falar assim, Felipe, eu preciso de você aqui semana que vem, 5h30, para você orar com o pessoal. Se o Felipe ama a casa, ele vai estar aqui, não vai estar nem 5h30, ele vai estar antes das 5h30. Porque ele ama. Amém? Quando nós só gastamos tempo, nós só temos compromisso e responsabilidade, queridos, com aquilo que nós amamos. Amém? Quantos gostam de ir para a academia aqui? Academia. Alguém vai para a academia só? Gostar é uma coisa, Tiago. E é outra. O Felipe é um exemplo, né, Felipe? Pode colocar de pé. Queridos, mas tem gente que ama malhar, tem gente que ama andar de bicicleta, é ou não é? Tem gente que ama, cara, tantas coisas que a gente ama, que a gente gosta, sim ou não? Cara, e quando você gosta, você faz. Quando você ama, igual, cara, eu gosto do meu trabalho. Eu não trabalho só porque eu preciso de dinheiro, ou só porque, né, eu tenho um cargo melhorzinho lá. Não, eu trabalho porque eu amo aquele lugar, porque eu sei que quando eu estou naquele lugar, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou sendo usado por Ele lá. E quando nós amamos, nós temos responsabilidade, nós temos compromisso. Amém? Se você não ama, até que aprendas a amar, não terás compromisso com isso. Se você não ama, até que você aprenda a amar. Sabe qual que é o grande segredo daquele jovem que saiu de casa, filho pródigo? É que quando ele saiu, ele não amava seu pai. Por isso ele não tinha responsabilidade, não tinha compromisso, não tinha comprometimento e desperdiçou tudo. Mas quando ele volta amando seu pai. Cara, esse cara é sensacional. O que esse cara faz por mim? O que esse cara conquistou por mim? O que esse cara valorizou a minha vida? O que esse cara construiu para mim? E eu fui lá e desvalorizei, desperdicei de uma forma tão superficial, tão banal. Amém? Amém? Amém. E eu quero orar com vocês, amados. Queria que o Renato já pega ali, ó.